Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história do Brasil, do período pré-colonial à independência. Brother and sister, together we'll make it through. Oh yeah. Someday a spirit will take you and guide you there. O período pré-colonial e a fase do pau-brasil, de 1500 a 1530. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, data que inicia a fase pré-colonial. Neste período, não houve a colonização do Brasil, pois os portugueses não se fixaram na terra. Após os primeiros contatos com os indígenas, muito bem relatados na Carta de Caminha, os portugueses começaram a explorar o pau-brasil da Mata Atlântica. O pau-brasil tinha um grande valor no mercado europeu, pois sua seiva, de cor avermelhada, era muito utilizada para tingir tecidos. Para executar esta exploração, os portugueses utilizaram o escambo, ou seja, deram espelhos, apitos, chocalhos e outras bugigangas aos nativos em troca do trabalho, que era o corte do pau-brasil e o carregamento até as caravelas. Nestes 30 anos, o Brasil foi atacado pelos holandeses, ingleses e franceses que tinham ficado de fora do Tratado de Tordesilhas. Os corsários, ou piratas, também saqueavam e contrabandeavam o pau-brasil, provocando pavor no rei de Portugal. O medo da coroa portuguesa era perder o território brasileiro para um outro país. Para tentar evitar estes ataques, Portugal organizou e enviou ao Brasil as expedições guarda-costas, porém com poucos resultados. Os portugueses continuaram a exploração da madeira, construindo as feitorias no litoral, que nada mais eram do que armazéns e postos de trocas com os indígenas. No ano de 1530, o rei de Portugal organizou a primeira expedição com objetivos de colonização. Esta foi comandada por Martim Afonso de Souza e tinha como objetivo povoar o território brasileiro, expulsar os invasores e iniciar o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil. A fase do açúcar, do século XVI ao século XVII. O açúcar era um produto de grande aceitação na Europa, onde alcançava grande valor de venda. Após as experiências positivas de cultivo na região nordeste do Brasil, já que a cana se adaptou bem ao clima e ao solo, teve início o plantio em larga escala. Seria uma forma de Portugal lucrar com o comércio do açúcar, além de começar o povoamento do Brasil. Em meados do século XVI, quando o açúcar de cana tornou-se o mais importante produto de exportação do Brasil, os portugueses deram início à importação de escravos africanos comprados nos mercados de escravos da África Ocidental. Assim, estes começaram a ser trazidos ao Brasil, inicialmente para lidar com a crescente demanda internacional do produto, naquele que foi chamado ciclo da cana-de-açúcar. A administração colonial e as capitanias hereditárias. Para melhor organizar a colônia, o rei resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. O território foi dividido em faixas de terras que foram doadas aos donatários. Estes podiam explorar os recursos da terra, porém ficavam encarregados de povoar, proteger e estabelecer o cultivo da cana-de-açúcar. No geral, o sistema de capitanias hereditárias fracassou, em função da grande distância da metrópole, da falta de recursos e dos ataques de indígenas e piratas.
As capitanias de São Vicente e Pernambuco foram as únicas que apresentaram resultados satisfatórios, graças aos investimentos do rei e também de empresários. O governo geral. Após a tentativa fracassada de estabelecer as capitanias hereditárias, a coroa portuguesa estabeleceu no Brasil o governo geral. Era uma forma de centralizar e ter mais controle da colônia. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que recebeu do rei a missão de combater os indígenas rebeldes, aumentar a produção agrícola no Brasil, defender o território e procurar jazidas de ouro e prata. Também existiam as câmaras municipais, que eram órgãos políticos compostos pelos homens bons. Estes eram os ricos proprietários que definiam os rumos políticos das vilas e cidades. O povo não podia participar da vida pública nesta fase. A capital do Brasil neste período foi Salvador, pois a região Nordeste era a mais desenvolvida e rica do país. A economia colonial. A base da economia colonial era o engenho de açúcar. O senhor de engenho era um fazendeiro proprietário da unidade de produção de açúcar. Utilizava mão de obra africana escrava e tinha como objetivo principal a venda do açúcar para o mercado europeu. Além do açúcar, destacou-se também a produção de tabaco e algodão. As plantações eram grandes fazendas produtoras de um único produto, utilizando mão de obra escrava e visando o comércio exterior. O Pacto Colonial, imposto por Portugal, estabelecia que o Brasil só podia fazer comércio com a metrópole. A sociedade colonial. A sociedade no período do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da sociedade, com poderes políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia uma camada média, formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade estavam os escravos de origem africana. Era uma sociedade patriarcal, pois o senhor de engenho exercia um grande poder social. As mulheres tinham poucos poderes e nenhuma participação política, deviam apenas cuidar do lar e dos filhos. A Casa Grande era a residência da família do senhor de engenho. Nela moravam, além da família, alguns agregados. O conforto da Casa Grande contrastava com a miséria e a péssima condição de higiene das senzalas, que era a habitação dos escravos. Invasão holandesa no Brasil. Entre os anos de 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro foi alvo de ataques e fixação de holandeses. Interessados no comércio de açúcar, os holandeses implantaram um governo em nosso território. Sob o comando de Maurício de Nassau, permaneceram até serem expulsos no ano de 1654. Nassau desenvolveu diversos trabalhos em Recife, modernizando a cidade. A expansão territorial, bandeiras e bandeirantes. Foram os bandeirantes os responsáveis pela ampliação do território brasileiro, além do Tratado de Tordesilhas. Os bandeirantes penetraram no território brasileiro, procurando índios para aprisionar e jazidas de ouro e diamantes. Foram os bandeirantes que encontraram as primeiras minas de ouro nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O ciclo do ouro. Após a descoberta das primeiras minas de ouro, o rei de Portugal tratou de organizar sua extração.
Interessado nesta nova fonte de lucros, já que o comércio de açúcar passava por uma fase de declínio, ele começou a cobrar o quinto. O quinto nada mais era do que um imposto cobrado pela coroa portuguesa e correspondia a 20% de todo o ouro encontrado na colônia. Este imposto era cobrado nas casas de fundição. A descoberta de ouro e o início da exploração das minas das regiões auríferas, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, provocou uma verdadeira corrida do ouro para estas regiões. Procurando trabalho na região, desempregados de várias regiões do país partiram em busca do sonho de ficar rico da noite para o dia. O trabalho dos tropeiros foi de fundamental importância neste período, pois eram eles os responsáveis pelo abastecimento de animais de carga, alimentos, como a carne seca principalmente, e outros mantimentos que não eram produzidos nas regiões mineradoras. Desenvolvimento urbano nas cidades mineiras. Cidades começaram a surgir e o desenvolvimento urbano e cultural aumentou muito nestas regiões. Foi neste contexto que apareceu um dos mais importantes artistas plásticos do Brasil, Aleijadinho. Vários empregos surgiram nestas regiões, diversificando o mercado de trabalho na região aurífera. Igrejas foram erguidas em cidades como Vila Rica, atual Ouro Preto, Diamantina e Mariana. Para acompanhar o desenvolvimento da região sudeste, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Revoltas e conflitos coloniais. Em função da exploração exagerada da metrópole, ocorreram várias revoltas e conflitos neste período. A insurreição pernambucana teve início em 1645, com uma forte reação nativista visando a expulsão dos holandeses. Esta reação contou com a presença de todas as camadas sociais do Nordeste. Em 1648 e 1649, ocorreram as duas batalhas de Guararapes, com significativas vitórias dos insurretos. Com isso, em 1653, o rei de Portugal enviou reforços, forçando a rendição final holandesa em 1654, com a capitulação da Campina de Taborda. A revolta dos Beckman ocorreu no ano de 1684, sob liderança dos irmãos Manuel e Thomas Beckman. O evento, que se passou no Maranhão, reivindicava melhorias na administração colonial, o que foi visto com maus olhos pelos portugueses, que reprimiram os revoltosos violentamente. A Guerra dos Emboabas foi um conflito que ocorreu entre 1708 e 1709. O confronto em Minas Gerais aconteceu porque os bandeirantes paulistas queriam ter exclusividade na exploração do ouro recém-descoberto no Brasil. Mas levas e mais levas de portugueses chegavam à colônia para investir na exploração. A tensão culminou em conflito entre as partes. A Guerra dos Mascates aconteceu logo em seguida, entre 1710 e 1711. O confronto em Pernambuco envolveu os senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife. A elevação de Recife à categoria de vila desagradou a aristocracia rural de Olinda, gerando um conflito. O embate chegou ao fim com a intervenção de Portugal e equiparação entre Recife e Olinda. A revolta de Vila Rica aconteceu em 1720. O líder Felipe dos Santos Freire representou a insatisfação dos donos de minas de ouro em Vila Rica com a cobrança do quinto e a instalação das casas de fundição. A coroa portuguesa condenou Felipe dos Santos à morte e encerrou o movimento violentamente. A Inconfidência Mineira, já com caráter de revolta separatista, aconteceu em 1789. A revolta dos mineiros contra a exploração dos portugueses pretendia tornar Minas Gerais independente de Portugal, mas o movimento foi descoberto antes de ser deflagrado
e acabou sendo punido com rigidez pela metrópole. Tiradentes foi morto e esquartejado em praça pública para servir de exemplo aos demais do que aconteceria aos descontentes com Portugal. A Conjuração Baiana, também separatista, ocorreu em 1798. O movimento ocorrido na Bahia pretendia separar o Brasil de Portugal e acabar com o trabalho escravo. Foi severamente punida pela coroa portuguesa. A vinda da família real para o Brasil. E em terra nada mais me assiste que o refúgio de um navio. Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, o príncipe regente Dom João de Bragança, filho da rainha Dona Maria I, abriu os portos da então colônia, permitiu o funcionamento de fábricas e fundou o Banco do Brasil. Em 1815, o então Estado do Brasil, apenas um vice-reino do Império Português, tornou-se temporariamente a sede de um enorme reino que unia todo esse império, com a nova designação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em que a então rainha Dona Maria I foi coroada. Com a morte da mãe em 1816, o então príncipe regente, Dom João de Bragança, foi coroado rei. Logo depois, volta para o Reino de Portugal, deixando seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, o príncipe real do Reino Unido, como regente do Brasil. A Revolução Pernambucana começou no Recife em 6 de março de 1817. Os revoltosos, oriundos de diferentes setores sociais, como juízes, padres, artesãos, militares e donos de terras, instalaram em Pernambuco um governo provisório, criando a bandeira da República Pernambucana. As províncias de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte aderiram ao movimento, que pregava a liberdade de imprensa, de religião e de pensamento. A Revolução Pernambucana foi resultado de um acirrado sentimento anti-lusitano, somado à insatisfação dos pernambucanos com a carga tributária imposta pelo governo de Dom João às províncias. Cercados pelas tropas enviadas do Rio de Janeiro, os revolucionários foram derrotados no dia 19 de maio de 1817. Os líderes do movimento, entre eles Domingos José Martins, José Luiz de Mendonça e Manuel Arruda da Câmara, o padre Miquelinho, foram presos e fuzilados. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, proclama a independência do Brasil, iniciando-se desta forma a fase do período monárquico brasileiro.